Música Horizonte Debate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se você chegou agora. Eu te peço desculpa, porque a mudança da música da vinheta, que ficou bacana agora, da produção nova da TV Horizonte, fez com que a gente, condicionado à mesma música, eu demorei um pouquinho para poder entrar, te peço desculpa. E agora com o time completo. Falamos hoje sobre a situação econômica do Brasil. A professora Tânia Teixeira possui graduação em Ciências Econômicas, mestrado em Ciência Política, mestrado em Master DEA pela Universidade de Valência e doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de Valência, na Espanha. Professora da PUC Minas dos cursos de Economia, Direito e de Turismo. Com o time completo, participe conosco pelo WhatsApp no 31 99642 8473. Já está o Luiz Cláudio aqui, daqui a pouquinho leio a sua pergunta para os nossos especialistas. Senhoras, senhor, um país desigual que recebeu a maior carga de escravos negros vindos da África, que institucionaliza a desigualdade como uma coisa, né? Essa semana tivemos um sujeito pego roubando um supermercado. Ele não foi julgado, ele não foi processado, ele não foi preso por agentes do Estado. Ele foi chicoteado no supermercado pelos seguranças do supermercado. A Jamila Ribeiro coloca uma foto de um escravo 1800 e alto, e esse jovem... Como pensar a desigualdade de Guilherme e pensar a fome, o desemprego, investimento econômico, como sair desse buraco tão triste? Bom, essa é uma questão bastante profunda, né? Sim. Porque vai para além das medidas econômicas. Obviamente já existe uma contribuição, né, nas próprias medidas, mas o aspecto comportamental, cultural, educacional também tem que ser refletido. E esse é um problema que costumamos endereçar, né? Muitas vezes a discussão é polarizada também, mas acredito que é algo de base. Isso deve ser discutido, isso deve ser alimentado desde o início, desde a formação inicial, e para isso é preciso investimentos em educação. Obviamente, todo o percurso econômico brasileiro que nos trouxe até aqui, inegavelmente pode ter contribuído em alguma medida para essa desigualdade. Isso é natural, em países capitalistas existe essa diferença. Não estou aqui julgando o que é correto, o que é errado, mas isso está intimamente enraizado, interligado com a questão cultural, com a questão de formação. Então, eu acredito, na minha opinião, que é preciso um investimento maior, do que o contrário que a gente vê nos dias atuais, em educação. Ao invés de gerar essa briga entre polos diferentes, entre polarizar as discussões, é necessário um entendimento. Não existe essa de eu discriminar uma outra pessoa porque ela é de uma raça, porque ela é de uma religião, porque ela tem um credo diferente do meu. Do ponto de vista econômico, todos têm a contribuir para a geração de emprego e renda e riqueza de um país, e acredito que isso bem distribuído gera um bem-estar social muito mais relevante do que a concentração de renda que ocorre em diversos países. E é uma discussão difícil, é uma discussão muito difícil, porque, como eu disse, está enraizada também em aspectos culturais e educacionais. Professora Tânia, no final do primeiro bloco, Daniela e Guilherme haviam colocado de medidas que estão sendo veiculadas e votadas, a reforma da Previdência, e aí depois já se projeta na reforma tributária essa solução. O FGTS, que vai ser agora, no meio agora desse mês, liberado para tentar injetar dinheiro, são medidas que têm a sua eficácia ou, no fundo, são engodos? A gente está vivendo um cenário que é um cenário negativo e isso não vai tirar o Brasil desse buraco que estamos. Primeiramente, queria cumprimentar todos, Alegria. Principalmente a você. É muito bom estar aqui novamente para refletir sobre a sociedade brasileira e a realidade que vivemos, Segundo, dizer que a esperança, que se tinha no ano passado de que a reforma da Previdência geraria uma saída brusca da crise, esse discurso já foi abandonado. Na verdade, a gente vê que a reforma da Previdência foi uma saída para baratear custo da mão de obra. Custo principalmente das empresas. E
certamente que não contribui para a redução da desigualdade no país, porque você vai colocar realmente uma parte significativa da população que está no mercado formal numa condição mais vulnerável, né? Principalmente na velhice. Eu sei que essa proposta, né, ela teve toda uma aceitação, principalmente da classe política, mas ela tem um reflexo no mercado propriamente dito do consumidor e também para as famílias que se encontram em condição mais vulnerável. Então, é uma reforma que, infelizmente, ela não trouxe, até agora não trouxe o retorno esperado. A gente sabe que esse retorno também é para o futuro, né? E temos exemplo de países como o Chile, que fizeram uma reforma similar a essa e que enfrenta problemas graves. Do mesmo jeito, a reforma da Previdência, ela vai ser com a reforma tributária? Copiamos modelos. Daniela, Guilherme, vocês aprovaram no último bloco a reforma da Previdência. Sim. Você falou primeiramente da desigualdade, o Guilherme tocou num ponto importante. No nosso país, investe-se muito em educação, mas não se mede a qualidade da educação. Então, a gente sabe que tem muito recurso investido no nível superior e desproporcionalmente ao que é investido na educação básica. Então, esse é um ponto de start desse processo de desigualdade. A gente sabe que jovens, eles não chegam a completar, acho que 80%, salvo engano, as estatísticas dizem que 80% dos jovens não chegam a fazer o ensino médio, né? Eles têm mais atração em atividades ilícitas, onde o dinheiro é mais fácil, convivem em ambientes de violência, e isso vai levando a situações bárbaras igual a que você exemplificou aí. Mas, tirando a questão da desigualdade, que eu queria só complementar a sua fala, me permita, professora Tânia, discordar quanto à questão da Previdência. Eu acho que o país, como nós já citamos, tem problemas estruturais muito importantes, né? Um deles é uma situação fiscal gravíssima, não só da União, mas dos estados e municípios, que em alguns estados, Minas é um exemplo, né? A situação é de falência, praticamente. E a reforma da Previdência era o meio para evitar uma ruína fiscal, né? Uma moratória parcial, que ainda está acontecendo na Argentina, mas nós estávamos à beira disso. O que o secretário do Tesouro anuncia é que hoje a receita arrecadada ela é suficiente apenas para cobrir os gastos obrigatórios. Então, tudo mais que é gasto discricionário, que pode ser investido em outras pastas, inclusive investimentos em infraestrutura, etc., não é possível. Isso tem sido financiado com déficits, né? O governo emite dívida, né? Emite títulos públicos, isso significa dívida, paga juros sobre isso, eleva o custo de capital no país, né, falando das consequências desse processo todo, e ainda impõe um nível de incerteza, né, elevando muito o risco Brasil, porque a dívida pública já está beirando os 80% do PIB. Eu gostaria de fazer, como ela se dirigiu a mim, né, eu gostaria, assim, que eu não pude acabar de completar o meu raciocínio com relação à desigualdade, mas como ela já entrou num tema, e aí desculpe discordar, que eu acho que a questão do endividamento da União, dos estados e municípios está relacionada com a política de juros que foi praticada no país. Todo mundo sabia que isso seria impagável, que alguém tem que pagar por isso, né? Nós temos realmente premiado o setor financeiro com retornos, mesmo na crise a crise dos estados e municípios e a própria federação, né? No sentido que você coloca. Nós temos aí investimentos que foram feitos e que foram pagos com aumento do endividamento público. Ou seja, professora Tânia, a reforma da Previdência e o teto de gastos, na verdade, é para proteger esses rentistas? Eles não continua havendo uma imensa concentração de riqueza no país. Isso não é um discurso de esquerda ou de direita, é você ler os dados.
né? Como que um país tem uma taxa de juros, mesmo que hoje seja 6,5%, né? Que mesmo com todo o déficit e o sucateamento do setor público, porque um país decente ele tem que manter o setor público em funcionamento, porque isso é até constitucional. Ele compromete 80% da sua receita, e se a gente for observar bem, para onde que esse recurso tem ido, né? Não é para a educação, não é para a saúde, não é para o transporte, não é para as atividades que estão previstas na Constituição. É por confiar em você e na sua competência e nessa parceria nossa de tanto tempo. O discurso da professora Tânia soa como de esquerda e o discurso da Daniela soa como um discurso elitista? Bom, eu acho que por eu já ter vindo aqui, você sabe minha resposta. Eu gosto muito de olhar por cima da ideologia. Sim. E acredito que a professora Tânia, nas outras discussões, já sabe do meu posicionamento também. Sim. Mas essa discussão ela é saudável, ela tem que ocorrer, né? Porque não podemos deixar tudo na mão dos políticos, nós temos que discutir e informar. Mas eu discordo no ponto, né, da ineficiência da reforma. Na minha opinião, a reforma ela é necessária para atuar na questão fiscal. E se a gente for avaliar em questão de atratividade de um país, hoje o Brasil perdeu o rating dele em 2015 e hoje ele ainda não tem uma perspectiva de recuperação da nota por conta dos problemas fiscais, porque externamente estamos bem, temos uma reserva, somos diferentes dos nossos pares em termos fiscais assim, em relação ao cenário externo. Mas, do ponto de vista estrutural, a questão vai muito além disso, de beneficiar um segmento X e beneficiar um segmento Y. Nós temos uma aposentadoria muito cedo, uma expectativa muito grande, uma expectativa de vida. Como manter essa estrutura no longo prazo? Matematicamente, eu não sei a viabilidade disso. Então, acredito que essa tentativa de reforma da Previdência, não vou dizer aqui que ela irá cravar, que é a mais eficiente, mas ela é uma tentativa de tapar esse buraco fiscal. É uma medida de longo prazo, como você disse, o movimento que nós iremos perceber não é agora, essa é uma medida de longo prazo para gerar confiança nos agentes econômicos e sanar a questão fiscal, assim como a reforma tributária. A reforma tributária é para gerar mais competitividade. Reforma tributária, a gente volta... Deixa eu pegar o terceiro, porque eu quero continuar com essa ideia da reforma tributária. Mas talvez é porque a reforma da Previdência não foi bem feita. Eu volto daqui a pouquinho. Fique conosco para esse terceiro bloco. Você não tem ideia de como que vai ser bom esse intervalo aqui agora.